Olá pessoal, estamos aqui para apresentar a nossa prática na comunidade, para a disciplina Educação na Saúde. Nosso grupo é composto por Andressa, por mim, Carlos Eduardo, e pela nossa colega Isabel, que foi a responsável pela execução da nossa atividade. Tudo começou com a nossa reunião de forma remota para decidirmos como seria a nossa atividade. Após várias discussões, chegamos ao consenso de que a melhor forma para a execução da nossa atividade de educação em saúde seria com os profissionais de saúde, devido ao atual momento de exacerbação da pandemia e com o aumento das medidas de isolamento social no estado do Rio Grande do Norte. O público escolhido foi o de agentes comunitários de saúde do município de Ares, Rio Grande do Norte. No dia 8 de março, foi realizada a reunião com representantes dos agentes comunitários de saúde para apresentar a proposta e discutir temas para a ação. O tema mais solicitado e que foi definido para a efetivação da prática foi a prevenção da Covid-19. Esse tema se justifica pela gravidade do momento. A Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. Considerando o cenário atual no mundo e em especial no município de Ares, Rio Grande do Norte, com alta incidência, tornam-se fundamentais ações de educação em saúde como prevenção da doença, uma vez que o seu contágio é alto, sendo ele facilmente repassado entre as pessoas, assim como sua letalidade. Estamos vivendo um momento de grande preocupação no município de Ares, pois após o carnaval houve um aumento acentuado nos índices de casos suspeitos e confirmados, assim como internações em leitos de UTI e óbitos. Este cenário alarmante exige de todos os envolvidos, gestão pública, profissionais de saúde e usuários, ações mais efetivas e urgentes para a minimização e até o controle deste problema, sendo a prevenção a principal forma para evitar a expansão do número de casos e as atividades educativas como estratégias fundamentais que podem contribuir para o fortalecimento de práticas seguras, ampliando a adesão e a conscientização dos cidadãos. Após a definição, nosso grupo se reuniu mais uma vez para planejarmos como ocorreria a ação, quais metodologias seriam utilizadas, quais as nossas metas e os resultados esperados. Definimos que, por causa do momento, só faríamos com parte dos ACS para diminuir a aglomeração e o risco de contaminação. O grupo será composto por 15 ACS que correspondem a todos os profissionais dessa categoria na área urbana do município. A atividade ocorrerá de forma presencial em ambiente espaçoso para manter o distanciamento social entre os participantes devido ao nosso momento atual de pandemia. Definimos como tema como melhorar a abordagem da população com relação às medidas de prevenção contra a Covid-19. O intuito foi discutir com os ACS medidas preventivas para diminuir os casos confirmados e óbitos por esta patologia no município de Ares, buscando soluções para a efetivação desta ação e sensibilizá-los para a importância da orientação da comunidade quanto aos cuidados para evitar a propagação da mesma, e com isso diminuir a incidência da doença, reduzir o número de internações e de mortes causadas por ela. Na nossa ação, utilizaremos instrumentos educativos e materiais como dinâmicas em grupo, círculo de cultura, rodas de conversa, jogos de perguntas e respostas e entrega de folders educativos. E temos como principais metas da ação a instrumentalização dos ACS para o fortalecimento do monitoramento dos casos suspeitos e de seus contactantes, orientações efetivas sobre o combate à transmissão da Covid-19 e, por fim, reduzir o número de casos da patologia no município. Para avaliar a eficácia da ação, iremos trabalhar com a aplicação de um questionário com questões objetivas, a roda de conversa para observar a compreensão dos profissionais sobre o tema discutido. Essas duas formas durante a realização da nossa ação. E após o encontro, para verificar a potência das ações, realizaremos a avaliação do número de atendimentos nas ESFs e na UPA, além da verificação do boletim epidemiológico municipal,
comparando os dados antes e depois da ação, para verificar se houve ou não redução do número de casos. Com isso, esperamos que os agentes comunitários de saúde se sensibilizem para a importância da orientação da população desse local quanto às medidas de prevenção à Covid-19, para diminuir o número de casos novos e, consequentemente, o número de internamentos, agravamentos e mortes por esta patologia. O nosso cronograma foi dividido em período de execução e ações planejadas e executadas, como podemos ver na imagem a seguir. Esse cronograma foi completamente seguido, então realizamos todo o planejamento da ação e a ação propriamente dita, respeitando os períodos determinados pela nossa equipe. Após todo o planejamento da ação de educação e saúde, começamos a efetivá-la. E o primeiro passo foi o envio da carta convite para o público-alvo, ou seja, os agentes comunitários de saúde, convidando a todos para se fazerem presentes no dia 22 de março de 2021. Em um segundo momento, definimos as estratégias metodológicas a serem utilizadas e começamos a preparar o material para ser utilizado na ação. Esse material é composto por um kit contendo máscara, tubo com álcool gel, caderneta para anotações e uma caneta. O encontro de educação na saúde com os ACS aconteceu no dia 22 de março de 2021, às 10 horas da manhã, na Estratégia de Saúde da Família do Centro, ESF4, e teve a duração de 2 horas. Para iniciar, a mestranda Isabel entregou um kit contendo uma máscara, um bloco de notas, uma caneta, álcool em gel personalizado e folder educativo. Foi realizada uma dinâmica de acolhimento, sendo solicitado que cada um desenhasse na máscara algo que os representassem, para que eles ficassem à vontade para se expressarem sobre si, para que eles refletissem o quanto eles são importantes, principalmente nesse contexto em que vivemos. Olhar para si e se autoconhecer. Eles acabaram desenhando como estavam se sentindo. Tivemos como exemplos: sol, renascimento, rosto com lágrimas, estava triste por ter perdido uma pessoa da família, coração, amor ao próximo, borboleta, devemos nos modificar todos os dias, rosto feliz, pois mesmo na tristeza é necessário sorrir. Dessa forma, foi perguntado como eles estavam se sentindo como trabalhadores de saúde em um momento tão difícil como esse da pandemia. Em seguida, foi realizada uma atividade para a elaboração de um mapa mental, onde foi feita a seguinte pergunta: com uma palavra, o que para você é mais efetivo na prevenção ao coronavírus? Todos foram bem participativos e, como vocês podem ver na imagem, citaram palavras como máscara, ficar em casa, vacina e distanciamento. Outra pergunta disparadora foi lançada para que eles escrevessem numa folha de papel por que não conseguimos controlar os casos suspeitos e confirmados de Covid. Todos eles responderam e foi feito um painel na parede com as respostas. Abriu-se para discussão e todos refletiram como estão fazendo e o que precisam melhorar para serem efetivos nas orientações. Para avaliar a ação, foi feito um jogo de perguntas e respostas sobre o tema e verificou-se um bom desempenho de todos. Para finalizar, foi entregue um certificado de participação. Essa atividade será replicada com os outros ACS em um outro momento.